Bem, nós estamos de frente de uma recorrência, ou seja, astrônomos se utilizando da precessão dos equinócios, descoberta há mais de 5 mil anos na antiga Índia, e querendo modificar o zodíaco, modificar os signos. Eu tenho para transmitir para vocês que esse tipo de argumento é completamente falso, mostrando que a base deles, que é apenas descritiva e quantitativa, nada tem a ver com o que se faz em astrologia. A noção que astrônomo tem de zodíaco é completamente diferente e falsa da noção que o astrólogo tem de zodíacos, que são ciclos vitais. O zodíaco é um circuito, um ciclo vital. Se você já viu um transferidor, um sistema de medida circular, onde você vai de 0 a 360 graus, ele tem um ponto zero. Esse ponto zero vai ser posto no início de qualquer zodíaco. Vai ser dividido por 12, porque o 12 é o número ideal para dividir os ciclos. É o número mais divisível que existe, é o número 12. Dessa maneira, um zodíaco em astrologia é um circuito, um ciclo vital, e esse ciclo vital vai ter as mesmas direções em qualquer zodíaco. Eles pensam que só existe zodíaco de constelações, que é o mais inadequado para dividir os circuitos, porque as constelações têm tamanhos diversos, tem signos de 14 graus, tem signos de 51 graus, portanto é impraticável utilizar de zodíaco de constelações. O zodíaco é um ciclo, um circuito, começa na primavera do hemisfério norte, ou seja, no início das 4 estações do ano. Começa pelo norte, porque em astrologia o norte é preponderante sobre o sul. E se você utilizar de um outro zodíaco, que é o zodíaco sinódico Lua-Sol, você começa sempre ele no lugar da Lua Nova. Se você se utilizar do zodíaco terrestre, ele está sempre começando o circuito na aurora de qualquer lugar onde você estiver. Ele também será dividido por 12. Em astrologia, se utiliza de uma lei de Hermes Trismegisto, chamada lei de correspondência. Ou seja, o que está no grande universo é igual ao que está no menor. Se você tiver as 4 estações do ano no circuito do ano, você vai ter primavera, verão, outono e inverno. Se você tiver no zodíaco do dia, você vai ter aurora, meio-dia, crepúsculo e meia-noite. Se você tiver ela no zodíaco sinódico, Lua-Sol, você vai ter Lua Nova, crescente, cheia e minguante. São sempre os mesmos fenômenos na divisão dos circuitos por 4 estações, cada um deles com um tamanho, com uma diferença de tempo e espaço. Mas são sempre os mesmos fenômenos, ou seja, baseados na antiga lei de Hermes Trismegisto, que o que está no grande universo é igual ao que está no menor. Portanto, é inútil tentar mudar esse zodíaco baseado em constelações, porque não foi assim que os astrólogos dividiram esses circuitos. Mesmo na antiga Índia, que se usa zodíaco sidéreo, não é por constelações, porque é impraticável, como eu disse. Na antiga Índia, eles começam numa estrela, que é o zodíaco que não tem equinócio, ou seja, começa numa estrela das constelações, divide-se por 12 com etapas de 30 em 30 graus. Portanto, nem sequer os que usam o zodíaco sidéreo usam a divisão por constelações, que é uma divisão arbitrária, baseada apenas nas principais estrelas da área, ignorando outras estrelas que são vistas naquela constelação, se você utilizar binóculos ou utilizar telescópios. Portanto, a inutilidade do zodíaco de constelações para fazer horóscopos individuais é marcante. O zodíaco de constelações é usado para astrologia, para pesquisar a história da humanidade como um todo. Então você tem inúmeros zodíacos em astrologia, inúmeros circuitos, inúmeras etapas. Então é inútil que os astrônomos queiram ter descoberto a precessão dos equinócios agora para começar um zodíaco de constelações, quando nem sequer na Índia, que se usa o sistema sidéreo, se utiliza constelações. Se utilizam 12 etapas de 30 em 30 graus.
Portanto, fique tranquilo ou tranquila, continue usando o teu signo, dando ênfase à astrologia individual bem feita por um bom astrólogo e não ao folclore existente nos meios de comunicação, que de alguma forma acaba tendo um valor sociológico e tal, mas não é astrologia. A verdadeira astrologia é baseada na astronomia e em cálculo de precisão. E eu digo agora, para que vocês possam ter uma noção exata da situação. O que foi que os astrônomos descobriram? Tudo que tem astronomia foi descoberto pelos astrólogos antigos, numa época em que a astronomia e a astrologia não tinham separação. A astronomia acabou separando da astrologia, perdeu a alma, só é quantitativa e descritiva, enquanto que a astrologia até hoje se preocupou em mostrar a qualidade desses efeitos. E se você não pesquisa a qualidade desses efeitos, você jamais vai saber como funciona o zodíaco, porque a observação é empírica, é a prática diária, a prática de milênios que mostrou que aquilo é desse jeito. No Ocidente, a precessão dos equinócios foi descoberta por Hipparco no século II a.C., e como dissemos, já na Índia, 5.000 anos atrás, já se conhecia todos os fenômenos astronômicos. É muito importante que o astrólogo respeite as descobertas modernas da astrofísica. Tudo de astronomia moderna que foi descoberto foram descobertas dos astrofísicos e não dos astrônomos, porque o que eles têm foram os astrólogos do passado que deixaram para eles. Portanto, deveriam ter um pouco mais de respeito pelos astrólogos. O que nós da Associação Brasileira de Astrologia, da ABA, Ordem Nacional dos Astrólogos, lamentamos, é que muita gente que foi responder a isso como astrólogo estava completamente despreparada para encarar esse debate. Lamentamos profundamente, mas podem se basear no que nós esclarecemos, que é a palavra oficial da astrologia brasileira a respeito do assunto.